Olá, pessoal. No livro de história tem um texto falando sobre as invasões, certo? Então vocês vão ver a invasão francesa e a invasão holandesa. Lembra que na aula passada a gente falou sobre o Tratado de Tordesilhas, sobre as capitanias hereditárias? Então, naquela época só haviam dois países, Portugal, né, e a Espanha no Tratado de Tordesilhas. Só que havia outros países europeus muito interessados nas riquezas que o nosso país tinha naquela época, certo? Então, com esse Tratado de Tordesilhas, por conta dele, outros países ficaram de fora, porque só haviam dois, né, que era um tratado entre Portugal e a Espanha, só que deixou de lado, né, fora desse tratado, outros países que tinham muito interesse no nosso país, né, em estar aqui também para estar explorando as riquezas que tinha o Brasil, certo? Então, em seguida, vocês assistirão um vídeo, certo? Que eu vou colocar falando da invasão francesa e também falando da invasão holandesa. Então, prestem bastante atenção, certo? Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre as invasões francesas que ocorreram aqui no Brasil. Mas antes de começarmos, devemos ressaltar que, desde a chegada dos portugueses aqui em 1500, esses novos territórios despertaram grandes interesses dos povos da Europa. Então, vamos lá. Lembra que no vídeo anterior falamos sobre o Tratado de Tordesilhas? Então, esse tratado foi muito contestado por muitos países que ficaram de fora, inclusive a França. E com isso, o litoral brasileiro vinha sendo bastante frequentado pelos franceses desde a extração do pau-brasil. Os franceses tinham uma boa relação com os povos indígenas dessa região, e com isso utilizaram dessa boa vizinhança para manter relações de acordo com esses nativos. O principal povo indígena que apoiou os franceses foram os tamoios. Com este apoio surge a Confederação dos Tamoios, que foi a aliança dos diversos povos indígenas que também apoiavam os franceses contra os portugueses. E com isso, com essa relação de apoio e aliança dos nativos, a França chega a fundar a chamada França Antártica no Rio de Janeiro, lá por volta dos anos de 1555, com uma grande influência protestante, porque lá na Europa estava rolando o movimento da Igreja Católica contra os protestantes, a Contra-Reforma. Então, durante mais ou menos 5 anos, aconteceu diversos conflitos entre a Confederação dos Tamoios e os portugueses. Só que os portugueses acabam levando a melhor e conseguem expulsar os franceses do Rio de Janeiro e extinguir a Confederação dos Tamoios. Os franceses não iriam desistir assim tão fácil. No século XVII, eles estabelecem uma nova investida, só que agora no Nordeste, mais precisamente lá no Maranhão, e vão acabar fundando a França Equinocial. E com esse novo estabelecimento dos franceses nos territórios portugueses, Portugal fica com um certo receio de perder parte do território da sua colônia. Então, rapidamente, manda umas expedições militares à região do Maranhão. Expedições essas que encurralam os franceses tanto por terra quanto por mar. E sendo assim, lá em 1615, os franceses acabam se rendendo e se retirando do Maranhão, partindo agora em direção às Guianas. Bom, com essas duas tentativas frustradas de se estabelecer aqui no território, coube aos franceses saquear através de piratarias algumas cidades do litoral brasileiro. Antes de começarmos a falar das invasões em si, devemos ressaltar o que está acontecendo nesse momento. Brasil colonial, cana-de-açúcar, União Ibérica. União Ibérica? O que é isso? Bom, a União Ibérica é a aliança de Portugal com a Espanha, e isso é muito importante para você entender a invasão holandesa, porque a Holanda ela foi um dos países que financiaram o começo da cana-de-açúcar junto com Portugal. Porém, a Espanha havia uma certa desavença, e essa diferença fez com que a Espanha impedisse a Holanda de pisar em terras portuguesas, tornando-se uma barreira enorme para o país junto com o comércio de cana-de-açúcar. Só que a Holanda, devido a essa união dos países e essa proibição, criou em 1621 uma alternativa chamada Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, com um objetivo muito claro: recuperar o lucro do comércio que havia sido perdido. E com isso, tem o início das invasões. Em 1624, ocorre a primeira invasão no Nordeste brasileiro,
restrita à Bahia, capital da época. Em fevereiro de 1630, percebendo a fragilidade da região de Pernambuco, capitania que era bem rica, porém desprotegida, uma esquadra com muitos navios desembarca, tomando facilmente a Olinda. O mesmo não ocorre com Recife, que teve dificuldade devido às técnicas de guerrilhas utilizadas pelos defensores. Com as conquistas dos territórios, fazia-se necessária a presença de uma figura que centralizasse as funções políticas e militares da região, a Nova Holanda. Sendo assim, é nomeado o administrador-geral do Brasil, o holandês, o conde João Maurício de Nassau, que chega em 1637, acompanhado de liberais, médicos, arquitetos, cientistas e artistas, e nomeia Recife como a sede da Nova Holanda. Durante o governo de Nassau, houve um forte estímulo à recuperação de produção açucareira, assim como a realização de obras urbanas no Recife, com reflexos evidentes no desenvolvimento regional. Em 1640, Portugal fica independente das relações com a Espanha, assinando um armistício de 10 anos entre Portugal e Holanda, o que permitiu que os holandeses consolidassem a sua dominação. Em 1643, devido a desacordos com a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, Nassau tem que voltar à Europa. Logo depois, a situação pacífica dos senhores de engenhos do local começa a piorar, uma vez com que eles não conseguem mais honrar com as dívidas que obtiveram com a Companhia Holandesa, culminando na Insurreição Pernambucana de 1645. E, por fim, com auxílio militar de portugueses e ingleses, os lusos brasileiros expulsam os holandeses definitivamente do Brasil, em 1654. No livro de literatura, vocês vão estar dando continuidade a esse paradidático, certo? As laranjas mágicas. Então, de acordo com a leitura que vocês fizeram deste livro, vocês vão estar fazendo a página 29 e 30, certo? De acordo com a leitura, ok? No livro de artes tem uma atividade sobre estampas com folhas. Como é que vocês vão fazer isso? Primeiramente, vocês vão procurar, né, na casa de vocês ou próximo da casa de vocês, se tiver, folhas. Folhas variadas, qualquer tipo de folha que vocês encontrarem, certo? Depois vocês vão pegar tintas com cores diferentes, certo? O pincel, ok? E uma folha em branco, certo? Depois que vocês conseguirem as folhas, certo? Diferem variação de folhas, a tinta e o pincel e a folha branca, certo? Como é que vocês vão fazer essa atividade? Vocês vão escolher as cores que vocês quiserem, certo? Das tinturas e vão pintar a parte de trás, certo? De cada folha que vocês encontraram. Depois que vocês pintar a parte de trás da folha, porque a parte de trás que tem a estrutura melhor, certo? Tem uma textura, certo? Vai estar a forma que é a folha mesmo, certo? Depois que vocês pintarem ela, vocês vão colar, não é colar, vocês vão tipo carimbar, certo? Na folha branca, ok? Então, todas as folhas que vocês passarem a tinta na parte de trás, né? Da textura de trás, vocês vão carimbar na folha branca, certo? Depois que vocês tirarem a folha, vocês vão ver que ficou o carimbo lá, ficou a estrutura, a forma da folha lá. Então, é dessa forma que vocês vão estar realizando essa atividade, que é a estampa com folhas, ou seja, como se fosse um carimbo, certo? Com a estrutura, com a forma da folha, certo? Lembrando, peguem a folhinha, a tinta, pincela a tinta na parte de trás, né, da folha, né, que tá a estrutura, a forma da folha melhor. Depois vocês vão carimbar na folha branca. Depois que vocês esperar secar, aí vocês colam no livro de artes de vocês, ok? O formato pode ficar à vontade, é o que vocês quiserem, certo?
No livro de reforço, vocês vão estar realizando a atividade relacionada às propriedades da multiplicação, certo? Então, vocês vão ver o elemento neutro, o fechamento, a comutativa e a associação, certo? Então, a gente já teve, né, uma aula dessa. Relembrem aquele vídeo sobre as propriedades da multiplicação para vocês estarem colocando em prática, certo? Nessa atividade, ok? E também vocês verão na página 89, né, a atividade relacionada às invasões. Como vocês viram agora há pouco no vídeo, né, tanto a invasão francesa quanto a holandesa, vocês vão colocar em prática nessa atividade agora, certo? Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem.